Olá, pessoas! Vamos conhecer mais três componentes: o Safe Area View, o Scroll View e o Flat List. Vamos começar pelo Safe Area View. Esse componente ele foi criado inicialmente no core do React Native para reconhecer os cortes de tela que a gente não poderia invadir. Então, se você pegar o seu celular aí, qualquer que seja, e você olhar para a tela dela ativa, você vai notar que normalmente na parte mais superior da tela fica lá o sinalzinho de 4G, 5G que você tenha, fica lá o desenho da sua bateria com quanto de porcentagem a bateria ainda tem uma série reloginho, tem uma série de informaçõezinhas lá em cima. E alguns celulares mais antigos tinham até o botão físico lá embaixo ou os três botões, como o nosso emulador tem, aqueles botões de navegação que ficam sobre o background da imagem do teu celular. O que aconteceu? Esse objeto Safe Area View ele não atendia a todo santo modelo de celular, principalmente os mais recentes. Então ele foi tirado do core, né? Ele é um componente que agora não mais faz parte da biblioteca padrão, a gente vai ter que instalar uma versão mais recente desse cara. Mas essa versão mais recente vai cuidar das áreas problemáticas, né? A chamada notch, barra de status e a área de gestos de navegação, que são as bordas inferiores do Android ou do iOS mais moderno. Tá? Aquelas regiões, dependendo do teu aparelho, você pode lembrar o notch, o que, que é, né? Esse notch que a gente fala, é aquele recorte onde fica a câmera frontal, né? Às vezes no celular, dependendo do modelo, ele é totalmente centralizado, às vezes ele é um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, onde fica o flash da frente, né? Ou o detector da câmera da frente para fazer o Face ID ou coisa similar do Android. Então, todos esses recortezinhos, a gente não pode jogar no nosso aplicativo ter coisas nessas regiões porque vai estragar a experiência do usuário. Pensa que eu vou colocar um título no meu aplicativo e ele vai invadir a área do relógio, a área que tenha o corte da câmera frontal. Eu não vou ler o texto, né? O meu título vai ficar por detrás desses elementos problemáticos. Então o que eles fizeram? Eles tiraram fora o Safe Area View do core do React Native e criaram uma versão que a gente pode instalar e ela vai sofrer alterações ao longo do tempo, até para quando tiver novos recursos ficar mais fácil, né? A gente vai ter só que atualizar o nosso componente na aplicação e relançar a versão do aplicativo. Beleza? Então, Safe Area View é uma view, tanto qualquer outra view que a gente já trabalhou, ou seja, um objeto container que está ali para agrupar outros elementos internamente. Só que ele é uma view inteligente, é uma view que consegue perceber então essas regiões e não deixar o nosso pedaço de código invadir, gerando sobreposições de informação. Show? Essa é a ideia do Safe Area View. Portanto, use sempre Safe Area View no lugar daquela view principal, aquela view de renderização principal dos seus componentes do aplicativo. Assim você garante que nada que você criou fique por detrás dessas regiões. Legal? Como eu disse, não faz mais parte do núcleo comum, ela foi depreciada. Se você tentar usar a versão do core do React Native, ele vai dizer que está depreciado, ou seja, já não é para usar. Então a gente instala fazendo o comandinho lá na pastinha do projeto, npm install React Native Safe Area Context. É o caminho que eles estão criando para gerar esse conteúdo, essa área de contexto para o Safe Area, a área salva, a área que vai perceber os detalhes dos recortes e não vai deixar sobrepor. Legal? Fez a instalação do npm install desse pacotinho aí, a gente pode importar na nossa aplicação com a forma tradicional aí de import, trazendo entre chaves o nome do componente, from e aí entre aspas a biblioteca que a gente acabou de instalar. Legal? E sobre Safe Area View é só isso, tá? A gente vai usar nesse vídeo para fazer o exemplo. Mas não tem mais nada além disso. Eu só preciso dizer, olha, a view principal não é mais uma view simples, é uma Safe Area View. Ela se vira para resolver os problemas com as áreas problemáticas da tela. Show? Vamos usar ela no exemplo de hoje, mas vamos falar então do segundo elemento desse vídeo, que é o Scroll View. O Scroll View é um componente de view tanto quanto a nossa view tradicional, só que se tiver conteúdo que vaza para fora do espaço de tela, eu consigo fazer uma rolagem, como você está mais do que acostumado a fazer rolagem no seu celular, dentro de aplicativos, para poder ver esse conteúdo que não coube na tela. Tá?
Só que vamos entender coisas importantes. Ele renderiza tudo de uma vez, por mais que eu não esteja vendo. Então vai estar todos os elementos ali na tela e os que não couberam na tela já estão ocupando espaço de memória do dispositivo móvel, já estão renderizados ali. Basta que o meu dedo puxe a tela para cima e eu vejo que está escondido lá para baixo. Isso pode causar problemas de desempenho se você tiver muita coisa para rolar, muita coisa para mostrar. Então ele é um elemento que a gente vai ter que pensar muito nele quando a gente estiver fazendo coisas pequenas. Legal? Sobre a instalação desse componente, não há necessidade de instalação adicional, ele faz parte do núcleo do pacote principal, então é só importar, tanto quanto a gente importa text, importa view, importa image, importa button, a gente importa mais esse na listinha, que é scroll view. Show! Falamos da scroll view, vamos falar do próximo? Flat list. Agora vamos entender que vai ser um problema você entender isso aqui. O flat list nada mais é do que um scroll view. Só que é um scroll view dinâmico. Ele é um scroll view que não carrega tudo de uma vez. Essa é a graça, né? Ele também é um componente que vai te mostrar coisas que não estão na tela se você rolar. Ele também é um componente de rolagem. Só que ele vai pôr na tela só o que cabe na tela. O que não está na tela já não está carregado como a scroll view. Ela vai carregar na hora que você rodar. É inteligente desse jeito. Então, se você tiver uma lista muito grande de coisas e você começar a rolar, aquilo que não existia na tela passa a ser criado no celular e mostrado na tela, e aquilo lá de cima que deixou de ser mostrado, libera o espaço de memória do celular, perdendo aí aquele uso de memória que está excessivo. Então o flatlist é um scroll view mais legal de usar, porque ele renderiza apenas o que cabe na tua tela. E ele mesmo gerencia o cria e destrói enquanto rola. Muito legal esse componente. Instalação? Nenhuma. Faz parte do pacote principal, então é só importar, tanto qualquer outro componente que a gente já importou. Vamos deixar bem claro que flatlist, por ser algo que é inteligente, renderiza dinâmico, ele tem umas propriedades que a gente precisa lidar com ela. A scroll view não, é só tacar ela lá que ela está pronta. O flatlist, por ser dinâmico, essa criação e destruição de elementos, eu vou precisar para ele funcionar, passar a propriedade data, que vai ser a fonte dos dados que ele vai renderizar na tela, o que eu quero mostrar que gera rolagem. 2. Eu tenho que ter um key extractor, que é a função que vai dizer para o React Native qual é a chave única que eu vou cuidar dentro dessa leitura de posts que eu vou mostrar, de itens que eu vou renderizar. Isso aqui a gente já viu na opção do componente picker vídeo anterior, quando a gente falava que para o picker conseguir entender qual é o item que ele está e para que item você foi, ele tinha lá a obrigatoriedade de uma chave única, para que internamente ele conseguisse controlar. Aqui é a mesma lógica. Ele tem um key extractor, que é a função que vai extrair desses dados que você está dando para ele, qual é o campinho que vai ser considerado chave única, key, para que ele entenda quais são os componentes que já estão na tela, os que vão ser renderizados se eu rolar para cima e os que já deixaram de existir quando eu rodar para baixo. Entendeu? Eu preciso ter essa chave para ele internamente saber lidar com os itens que estão sendo renderizados ou não. Show? E o render item é o como eu quero mostrar os dados na tela. De que forma eu vou mostrar os dados que estão ali. Então, se vamos supor, a gente vai fazer um cardápio de restaurante. Eu quero dizer de que forma eu vou mostrar o valor do prato, o nome do prato e a descrição do prato na tela. Vai ser só texto solto, não vai ter uma estilização, não vai estar dentro de uma view. Como é que eu vou mostrar esse elemento? Qual é a construção estrutural e visual que eu quero ter para cada item que vai ser renderizado? Olha como é muito mais complexo que o scroll view. Então vamos tirar o desempate. Scroll view versus flat list. Quando usar cada um deles? Então vamos pôr na cabeça o seguinte. Para scroll view, a gente vai usar quando? Quando o conteúdo é estático e pequeno, poucos itens. 2. Todos os elementos precisam estar na tela ao mesmo tempo. Não é opcional eu ter que ficar puxando coisas a mais enquanto rolo. Porque é pequeno e é estático, tá ali, é só rola e vê o que tem para ver. Então, se eu preciso que as opções estejam na tela ao mesmo tempo, eu vou usar scroll view.
E você quer apenas permitir rolagem de um layout maior que a tela. Não é uma coisa que você não tem controle. É algo que você tem um controle rígido. Você criou a diagramação do aplicativo e você pensou, poxa, se o celular do cara for menor em altura, ele não vai caber tudo. Então eu precisaria colocar esses elementos dentro de uma scroll view para ele poder rolar esse pedacinho que faltou e ver o que está embaixo. É nessa circunstância que a gente usa scroll view. Então, o scroll view mostra tudo de uma vez, mesmo que não esteja na área visível, e isso é aceitável porque o conteúdo que você está definindo é estático e pequeno. Flat list, quando usar? Aí já é diferente, pensa que o conteúdo é dinâmico, é algo que vai vir de fora, uma API vai alimentar os dados, vai listar, sei lá, 20 opções, 30 opções, com o passar do tempo são 60 opções. Vamos mais longe? Pensa no seu Instagram. Quando você abre o seu Instagram, tem um post, um pedacinho do segundo. Quando você rola, aquele post de cima vai embora para cima, né? Mostra-se o segundo post e já aparece um terceiro. Quando é que acaba? Quantos posts tem ali? Você não vai conseguir responder, porque se gastar 3 horas rolando, vai ter 3 horas de conteúdo ali. Então o conteúdo é dinâmico, é criado, cada exibição de post que você está seguindo no seu feed é criado dinamicamente e a quantidade é gigantesca ou até mesmo indefinida. Tem muita coisa para mostrar. Vai rolando aí que você vai vendo. Não vai terminar nunca. Então são coisas que não poderiam estar previamente criadas, né? Pensa no scroll view, precisa criar tudo de uma vez. Então se você vai ver 5.000 posts, ele vai demorar o tempo que levar para carregar 5.000 posts na scroll view, e eu vou rolar dentro da scroll view, vou ver os 5.000 e não vai ter 5.001, porque já foi renderizado tudo antes, demoradamente falando. O processamento vai ficar muito ruim no teu celular, vai ocupar muita memória, talvez até nem funcione porque vai exceder a capacidade de memória do dispositivo. Então, scroll view é só de vez em quando para coisas muito específicas. Eu vou dar um exemplo gráfico para você entender. Mas então, estamos falando de flat list com conteúdo dinâmico, lista muitos elementos até mesmo sem tamanho, e você quer o melhor desempenho em rolagem eficiente. Aí sim a gente vai usar o flat list, porque aí vai mostrar só o que está visível e cria os elementos e destrói os elementos conforme o usuário vai passando o dedo na tela para cima ou para baixo. Show? Vamos, por fim, tirar a dúvida 100% de quando usar a scroll view, porque não está aparecendo o que eu vou querer. Depois de ter lido esse slide, escutado eu falar que scroll view serve para coisas estáticas e pequenas, e ele é pior, e ele não carrega mais coisas, e ele gerencia muito mal a memória do, PC, do celular, o flat list me parece muito mais adequado. E sim, é. Mas vamos a um exemplo de scroll view real. Pega essa tela. Essa aqui é uma representação de um aplicativo de um restaurante real. Eu tenho ele instalado no meu celular, é daqui que eu peço meu almoço nos finais de semana. E a estrutura gráfica é exatamente essa. Esse quadradão gigante na frente é o logotipo do restaurante. Ele tem 6 botões, os botões faça seu pedido, junte e ganhe, meus pedidos, que são os pedidos anteriores e os em aberto, minha conta, que é para fazer a logada de quem sou eu, para cadastrar meu telefone, meu endereço para entrega, informações sobre o aplicativo e o compartilhar. E abaixo ele tem uma área de texto que é grande, tem até uma setinha para cima, tá vendo? Horários de atendimento. Aí você rola isso e vem um texto grande. Ele fala lá: faça seu pedido e fique no aconchego de sua casa. Atendemos no almoço de jantas, todos os dias das 11 à meia-noite. E aí ele vai colocando mais informações textuais que eu vou rolando e eu vou vendo. Mas não é muito mais do que isso. Como podia não caber em todos os celulares, então eu penso nessa diagramação e digo: se todo esse componente está dentro de uma scroll view, eu vou poder rodar o dedo para cima e ver o resto do texto que não está cabendo aí no desenho da minha tela. E não vai nada ser criado dinamicamente a partir disso. Isso é fixo. É sempre igual. A tela inicial é essa e é daqui que eu vou navegar para as outras páginas. Ficou claro, scroll view? É só para uso de diagramação que não coube. Não é para listas de muitas postagens ou listagens ou produtos ou o que for que seja dinâmico e de vasta quantidade. Show? Falamos conceitualmente desses 3 caras, agora quero meter a mão na massa e fazer na prática. A proposta é fazer um aplicativo, uma tela do aplicativo, nem é o aplicativo inteiro, que a gente vai colocar lá o logotipo de um restaurante e o cardápio desse restaurante
numa área Safe Area, portanto sem pegar os cortes de tela, e vamos usar o Flat List para renderizar os posts de pratos com suas descrições e valores. Bora lá! Beleza, estamos aí com o emulador ligado, code aberto já no aplicativo. Eu chamei esse aplicativo de Meu Bistrô e tô aí com o projeto vazio, do jeito que ele nasceu no momento do template blank. Diferente das outras vezes, eu não vou apagar absolutamente tudo que tem aqui, eu vou deixar algumas coisas. Só vou tirar esse text aqui que não me interessa mais, tá? O status bar a gente vai usar hoje, vou explicar por quê. E, obviamente, vou fazer a instalação do componente Safe Area View. Lembrando que é um componente que não mais faz parte, então a gente tem que instalar. Se a gente tem que instalar, tem que vir na telinha do prompt, dentro da pastinha do projeto, e rodar um npm install. E agora pedindo pelo React Native Safe Area Context. Está em inglês, tá? É context, contexto, área de contexto salva. Joga lá um Enter, ele é rapidinho também de instalar, é um único componente. Está pronto, adicionou um pacote. Agora eu já posso importar no meu projeto, então posso voltar lá e fazer o meu import. Esse meu import que escreve assim bonitinho, vai ter o meu Safe Area View do específico local que a gente acabou de instalar, que é o React Native Safe Area Context. Estou usando então a versão nova do elemento. Show? Vamos deixar rodando já para a gente poder ver alguma coisa acontecer. Volta no prompt. Vamos mandar executar o nosso npx expo start. E na sequência, esperar ele montar o servidor e chamar no emulador clicando na letra A de Android. Letrinha A, Open on Android. Show! Agora eu quero trazer para dentro do meu projeto uma imagem que eu vou usar localmente no meu aplicativo. Então vou aqui no VS Code, vou criar uma pastinha na raiz do projeto. Essa pastinha tradicionalmente chama src, de source. E dentro da pastinha source eu vou criar uma nova pastinha chamada images, em inglês. E dentro dessa pastinha de images, que eu vou abrir aqui no File Explorer, vou puxar aqui para dentro de images a fotinho que eu vou usar lá dentro. Dá um Ctrl C, Ctrl V aqui, colei a figurinha Bistrô PNG. Nós vamos usar essa figurinha, legal? Então se você olhar por dentro, o arquivinho é este daqui. É um PNG transparente que tem aí um logotipo. Show! Fechou? Estamos com a imagem, vamos querer usar essa imagem, então vamos diagramar esse projeto da forma que nos interessa mais. Vou começar trocando essa view que a gente tem aqui por uma Safe Area View. Então vamos trocar para Safe Area View, beleza? E vamos dar um Ctrl S aqui para ver que teoricamente nada mudou. Como é que eu vou ter certeza que esse cara está funcionando ou não? Vamos brincar. Container. Ó, container. Você é vermelho. Vamos colocar aqui um vermelhinho e vamos salvar. Observa que o projeto, o Safe Area View, ficou todo vermelho, respeitando os botõezinhos lá de baixo. E os botõezinhos lá de cima, a status bar, na verdade, que tem os ícones, tem a bateria, sinal de Wi-Fi. Quando eu colocar o elemento dentro do Safe Area, ele não vai ficar por detrás. Vou testar para te mostrar. Volta. Eu gosto que você tenha a visão do que está acontecendo. Volta para View. A View é exatamente isso que a gente está vendo. Se eu colocasse uma nova View, que é o que eu vou querer fazer para simular aí uma região para o logotipo. Então, vou fazer uma View. E só para a gente testar o que a gente está querendo conversar aqui do Save, vamos pôr um texto. Um text maiúsculo e vamos colocar aqui o aula de Safe Area View. E vou salvar. Se eu tirar da div principal, né, da view principal, o Align Items ou Justify Content, esse texto não estará mais centralizado na vertical nem na horizontal. Ó para onde foi o texto. Você consegue ver que ficou aqui misturado com os símbolos da barra de status, da área que não está salva? Se eu trocar aqui de volta para Safe Area View e salvar o projeto de novo,
você imediatamente vê que o conteúdo não consegue ir para trás da área salva, daquelas áreas problemáticas que o celular tem conforme o dispositivo. Beleza? Então é só isso o Safe Area View. Já funcionou. Você viu claramente que se eu não utilizar ele, eu posso invadir regiões que eu não poderia invadir. E usando ele, ele já garante que isso não vai acontecer. Legal? Resolvi um problema. Show. Vamos tirar esse texto daqui porque eu não quero. Vamos colocar de volta o nosso Align. Acho que é o Align Items eu vou querer. Deixa eu ver se eu vou querer o Align Items. Acho que quem eu não vou querer é o Justify. Depois a gente vê. Deixa ser nenhum dos dois. Ô, caixinha. A caixinha vai ter um style. E o style vai ser cabeçalho. Tá? Vai ser uma área de cabeçalho. Então vamos chamar de styles.cabeçalho. Eu não sei escrever cabeçalho? Acho que não. Cabeçalho. Pronto. Esse style vai ser criado aqui embaixo, no meu style sheet. E eu vou dizer que ele tem uma largura de 100%. Eu quero que ocupe a largura toda do celular, seja qual for a largura que o celular tenha. Vou pôr uma altura, sei lá, vou chutar 150, depois eu vejo se tá bom. E vou colocar um background color de branco. E o aplicativo, vamos colocar um cinzinha clarinho. E8. Vamos dar uma batida de olho como é que tá ficando. Olha lá. Então eu tenho uma faixa branca, onde vai ficar o meu logotipo, e eu tenho a área cinza, que é o fundo padrão do meu aplicativo. E aí entra o que eu queria mostrar do status bar que a gente não usou até agora. O status bar, que vem no padrão da instalação do template blank, ele sempre está na parte de baixo da view. E não faz diferença, porque ele vai se adequar conforme o dispositivo que você está usando. Então eu poderia deixar ele em cima da view e vai dar na mesma, ou embaixo da view e vai dar na mesma. Só que eu queria tirar essa percepção estranha de que o meu aplicativo começa nessa parte onde está meu mouse e vai até para baixo, e essa corzinha aqui vazou da parte de baixo. Não sei se você entende isso. Se você achou bonito, vai que vai, cara, fica à vontade. Mas eu queria simular que o aplicativo ocupa desde o começo da tela, independente do status bar, que ele fosse contínuo até o fim dessa região principal. Então, para gerar essa simulação, o que eu teria que fazer é fazer essa barrinha aqui de opções de status bar tivesse a mesma cor de fundo que a minha view. E é simples, é só colocar a cor. A status bar, ela tem a propriedade dela, background color, não é um estilo separado, é parte integrante dela, e você pode colocar a cor que você achar melhor. Eu coloquei a 8, vamos colocar um outro tom, acho que vai ficar melhor F5, F5, F5. Mas tanto faz. Tá, então ele vai ser F5, F5, F5 e esse vai ser F5, F5, F5. Eu acho que F5 é um pouquinho mais escuro, acho que vai ficar mais destacado, tá? Mas eu der um Ctrl S aqui e salvar, errei, né? Aqui em cima tinha que ser o branco, né? Pra ficar igual. E aí se eu salvar, você vai ver que ele vai ficar equalizado. Vamos brincar? Joga logo um vermelho no fundo do container para você ver aqui, ó. Vê se o vermelho vaza para cima. Percebeu que não vazou? É, a cor do aplicativo como um todo é vermelho. Se eu não tivesse feito esse background branco nessa região da status bar, eu teria vazado vermelho. Ia ficar feio. Então eu vim aqui e coloquei a cor igual à cor da primeira view, que é branco. Então vai ser branco na status bar e branco na view, gerando como se fosse uma coisa só. Graficamente fica mais agradável. Bom, é questionável, fica mais agradável para mim, não sei se ficou para você, tudo bem? Aí é questão do seu design, é o que você gosta, é o que você quer fazer. Eu estou dando um exemplo do meu, aproveitando para mostrar que status bar tem a característica background color. Legal? Show. Então nessa região agora eu vou colocar a figurinha. Vou usar a figurinha, tem que importar. Vai lá para cima e põe image. E aí dentro dessa view haverá uma image. Beleza, fácil, image. O barra image não precisa, porque não vai ter nada no meio. Então eu elimino a tag de fechamento e coloco a barrinha para dentro da tag de abertura. E aí eu sou obrigado a pôr um source, a origem da fotinho. Aí, o arquivo está aonde? E aí eu vou usar local. Se é local, usa require e dentro do parênteses o caminho relativo aí do seu arquivo. Então, ponto barra, pastinha de source, barrinha de imagens e o nominho do arquivo. Eu chamei o arquivinho de bistrô.
bistro.png. Mas para a figura ser exibida, eu tenho que dar tamanho. Então, vamos fazer um style para ela. Style. E eu vou chamar esse style de logo, tá? De logotipo. Então, styles, logo. Vou lá embaixo, vou criar a nova regra, logo, e vou colocar uma largura, e essa largura vai ser mais ou menos 181, e a altura, para manter a proporção, vai ser 80. Beleza, tá lá o tamanho da figurinha. A figurinha tá bonitinha no canto, eu quero ela centralizada na vertical e na horizontal. Vamos tacar regras para que esse cabeçalho tenha align items ou justify content conforme a minha necessidade. Vamos fazer. Ó, cabeçalho, faz o seguinte, põe um align items e joga no centro. Já foi por centro na horizontal. Pode ser que eu queira também alinhar na vertical. Então vamos jogar um justify content também no centro para que ele fique no meio da área branca. E se você achou a área branca muito grande para o tamanho do logotipo, você pode aí encolher a área branca, né? 150 de repente foi muito, vamos colocar um pouco menos. Vamos colocar um 120, ver se fica bom? Olha lá, acho que 120 está legal. Lembrando que eu estou deixando um respiro do logotipo até a barra de status e o mesmo respiro na parte de baixo. Show? E o vermelho está horroroso, vamos devolver a corzinha para F5, F5, F5 e vai ficar um cinzinha bem sutil. Show? Se quiser mais escuro, fica à vontade. Show. Já comecei a ter, então, a estrutura. Eu vou simular agora a criação de como eu gostaria de mostrar um prato de comida dentro do meu cardápio do bistrô. Show? Então vamos lá. Eu vou criar aqui, logo abaixo da imagem e da view, uma nova região, uma nova view, maiúsculo, por favor, maiúsculo, view. Ela vai ter um style e ela vai chamar, por exemplo, styles.item cardápio. E aqui dentro eu vou construir um item de cardápio. O item de cardápio que eu vou querer vai ser 3 textos: o título, a descrição e o preço. Então são 3 texts. Uma text com o style para título. Então vou fazer o styles.nome do prato. Depois eu vou ter um outro texto que vai ser a descrição do prato. E um outro texto que vai ser o valor do prato. Quanto ele custa. Faltou um L aqui. Beleza. Vou simular um prato fixo, tá? Depois a gente vai trazer isso dinâmico, como a gente já viu como é que faz em outros vídeos. Vamos supor aqui um frango a passarinho. Aqui eu vou colocar que são pedaços de frango frito no alho. E aí depois você pode colocar o que mais você quiser na descrição. Por exemplo, vírgula, acompanha fritas, certo? Que seriam as batatinhas. E vamos supor que esse prato custa alguma coisa por volta de R$ 69,90. Tá? Então, se eu salvar aqui, eu estou vendo lá o meu item frango a passarinho, com um pedaço de frango frito no alho e acompanha fritas por R$ 69,90, sem nenhum style, sem nenhuma visão bonita de ser. Vamos fazer a parte da visão bonita, porque depois eu vou ter que duplicar esse cara várias vezes para diferentes pratos. Vamos lá. Então agora vamos brincar com os estilos. Eu criei 3 estilos: nome prato, descrição prato e valor prato. Então eles vão ter que existir aqui embaixo. Então vai ter o nome prato, 2 pontos chavinhas, vírgula, o descrição prato, 2 pontos corpinho, vírgula. Depois vai ter o valor do prato, também 2 pontos, e o corpinho das regras. Agora vamos definir essas regras para a aparência do bagulho ficar mais bonitinha. Tá muito feio. Eu quero umas coisas mais simpáticas. Bom, o título eu quero destacado, eu quero maior e eu quero negrito. Então vou tacar um font size aqui, alguma coisa por volta do 18. Vou querer um font weight bold para ser negrito. E acho que tá bom. A descrição eu quero que seja menor do que o nome do prato. Então, font size, vou jogar uns 16. E acho que só. E o valor eu quero maior do que o tamanho do nome do prato. Eu quero negrito.
e eu quero alinhado à direita. Então vamos lá, font size, vou colocar mais do que os 18 que eu coloquei para o nome, vamos chamar de 20. Eu quero também que seja negrito, portanto bold. E eu quero que ele seja alinhado à direita, portanto right. Legal? Vou dar um Ctrl S, vamos dar uma batida de olho. Já ficou um pouco mais simpático. Só que o item em si não tá bonitinho, tá colado nas laterais, tá muito estranho esse negócio aqui, vamos dar uma brincada. Eu quero que o item tenha aí uma certa qualidade gráfica. Eu chamei de item cardápio o estilo dele. Então vamos criar ele aqui. Inclusive vou pôr antes do nome para ficar na ordem. 2 pontos, corpinho, vírgulazinha, para não esquecer que está continuando as regras de Style Sheet. Vamos fazer ele ter um background color branco, para combinar com a aplicação. Vamos fazer ele ter um padding interno, um respiro interno de 20 pixels de cada lado. Quero que ele tenha no máximo, por exemplo, vamos chutar uma porcentagem, 80%, de largura do pai dele. Vamos jogar uma border radius para ficar arredondado nas pontinhas. Border radius. Vamos jogar um border radius não muito grande, tá? Alguma coisa mais 7, vai, para não ficar muito. Vamos ver como é que tá ficando. Legal. Se ele não está centralizado, a gente pode fazer isso depois, com uma preocupação com o flat list, que vai trabalhar para listar todos os pratos. Aí lá a gente manda ele ficar no centro, daqui a pouco a gente faz. Mas a gente podia brincar com uma borda, uma borda não, uma margem para afastar os elementos, né? Vamos jogar uma margem top. Vamos afastar 5 do de cima, seja lá se é que tem alguém em cima. E vamos afastar 5 do de baixo. Criando então a impressão de que entre eles haverá 10 de espaço entre eles. O primeiro vai ter só 5 lá em cima. Afasta do logotipo só 5, mas entre eles vai ter 5 de espaço abaixo desse, mais 5 de espaço do que vem embaixo. Então vai ficar 10 entre eles. Vai ficar simpático. E acho que se a gente usar um elevation aqui, talvez a gente consiga uma sombrinha. Olha lá, para ficar mais simpático. Eu posso inclusive usar o elevation também no meu cabeçalho, porque aí gera uma sombrinha aqui também. Elevation 5. Quanto maior o número da elevação, teoricamente mais sombra vai ter, tá? E isso funciona no Android. Se você quiser fazer sombra no iOS, aí a gente tem regras para criar shadows para iOS. Mas nós estamos brincando com Android, só dá aqui para simular no Android, então deixa quieto. Pesquisa aí quando você estiver fazendo para iOS. Show! Consegui então construir um dos elementos. É assim que vai aparecer cada prato. Só que eu quero fazer diversos pratos. Vamos lá? Vamos entender essa ideia. Gente, cada uma dessas views, e eu vou separar elas graficamente para você ver, essa view composta de 3 textos é um prato. Se eu tivesse um outro prato, eu colocaria um embaixo, outro embaixo, outro embaixo. E assim eu teria diversos pratos, um embaixo do outro. Já tendo uma rolagem. Se eu vim aqui no celular e puxar, ó, já rola. Aqui tem pouco, vamos pôr mais? Na verdade eu não rolo, porque eu não coloquei o componente de rolagem, né? Mas vamos lá. Vamos supor que eu tivesse só esses itens. 1, 2, 3, 4 e 5 itens de prato. E não vai deixar de ser 5 nunca mais. Sempre serão 5, não pode pôr mais, não pode pôr menos. É só isso. Então eu poderia usar uma scroll view. Vamos testar. Eu colocaria uma scroll view, maiúsculo, e scroll view. Beleza? Essas views todas estariam dentro dela. E eu teria que importar esse cara aqui em cima. Já importou, graças a Deus. Se não tivesse, eu colocava aqui. Salvei. Agora, se você notar, ó, eu posso puxar. Tá vendo? Para cima e para baixo eu posso puxar. A scroll view funciona. Só que ela não é ideal nesse caso porque vão ter vários pratos e esses pratos podem ser mudados ao longo do tempo. E eu não quero ter que refazer isso aqui, porque isso aqui não é estático, muito menos fixo. Eu quero então fazer uma flat list. Legal? Vamos preparar o ambiente? Tira a scroll view, não é scroll view porcaria nenhuma. Deixa só um dos elementos pratos para não se confundir.
Vamos arrumar o código e entender o seguinte a partir de agora. A gente viu no PowerPoint do início do vídeo que uma flat list precisa do local onde estão os dados que ele vai renderizar, ele precisa do key extractor para saber quem é quem, de maneira única, e ele precisa do render item, ou seja, o item a ser renderizado. O item a ser renderizado é um desses. Então eu vou pegar esse carinha, este item, e vou construir um componente só para ele, que é composto só dele, para que eu possa repetir a chamada desse todo várias vezes. Eu não quero ter que refazer esse view com esses 3 texts manualmente. Eu quero que ele construa dinâmico. Então eu vou criar esse elemento como um componente personalizado nosso e vou chamá-lo quantas vezes eu precisar. Esse é o conceito. Vamos fazer a aplicação real da coisa agora. Eu quero que esses caras, essa parte que está aqui, seja um novo componente. Então não é o componente app, é um componente à parte. Então eu vou separar antes mesmo do app, eu vou criar uma nova function e vou chamar isso de item cardápio. E observa que eu estou usando a letra maiúscula, que não é o item cardápio que eu usei como regra de estilo. A regra de estilo existe, com a letra minúscula. Esse é o componente item cardápio. Beleza? Esse será o meu componente. Esses 3 caras, texto, mais essa view que engloba elas, isso tudo é o return renderizado desse componente. De novo, o app começa com return parênteses para renderizar tudo que tem dentro. Esse também começa com return com parênteses para renderizar tudo que tem dentro. Tá claro isso? Agora a gente criou um componente chamado item cardápio. Vamos colocar lá embaixo um componente desse nome, ó. Abre item cardápio. Esse não existe em lugar nenhum, no sentido de que eu não importei de lugar nenhum. Ele é um componente nosso. Ele está no mesmo arquivo, ele está logo aqui em cima. Olha ele aqui. E aí eu posso usar ele aqui, ó, item cardápio. Assim como o image não tinha nada entre image barra image, o nosso item cardápio também não vai ter nada no meio. Então eu posso eliminar o final da tag e colocar a barrinha para dentro, tanto quanto fazíamos antes. E olha que continua funcionando. E se eu colar vários desses que são personalizados nosso, vai ter vários desses na tela. Porque é um componente completo, com a sua view, com o seu texto, tudo direitinho. O problema é que todos têm o mesmo valor, mesmo nome de franga passarinho, com a mesma descrição, com o mesmo preço. Aí não ficou bom. Então volta alguns vídeos atrás e volta na ideia de props, onde a gente diz que num componente a gente pode passar propriedades. Vamos passar propriedades para o componente item cardápio. Um cardápio vai receber propriedades, props. O que eu preciso que ele receba é um conjunto composto de nome do prato, descrição do prato e valor. E isso vai vir pelo props. Então agora eu estou desconstruindo a ideia dos meus props. Quando eu for chamar o meu componente, quando eu for usar o meu componente, eu vou passar para ele 3 propriedades. Essas 3 propriedades serão os valores que o props vai conter dentro dele. Então, em vez de nome frango a passarinho, é o nome que veio. Nome. Em vez de ser pedaços de frango frito ao alho acompanha fritas, ele vai pôr aqui a descrição. A descrição que veio. E o valor que veio. Legal? Então agora é um componente genérico. Ele vai receber os valores pelas propriedades, desconstruir e colocar nas variáveis nome, descrição e valor, e mostrar nome, descrição e valor nos seus devidos locais. Portanto, quando eu chamar o componente, eu vou ter que passar o nome, a descrição e o valor. Vamos testar com um, mata os outros e vamos colocar aqui, ó, nome, frango a passarinho.
descrição, texto. Eu só vejo texto aqui, pedaços de frango. E o valor, vamos colocar o R cifrão, R$ 69,90. Legal? Vou salvar, Ctrl S. Veja que continua renderizando o frango a passarinho com o texto e com o valor que ele tinha. Mas se eu quiser um novo item diferente, eu vou ter um item cardápio, que vai ter um novo nome, que vai ter uma nova descrição e um novo valor. Eu posso omitir o tag de fechamento e colocar a barrinha para dentro. O novo prato, sei lá, vai ser frango milanesa. O frango milanesa é frango, vamos pôr entre aspas, milanesa com arroz, feijão e fritas. É a descrição do que vem no prato. E vamos fazer aqui, esse é um pouquinho mais barato. Esse vai ser, sei lá, R$ 40. Quando eu der o Ctrl S, os dois itens cardápios serão colocados um em cima do outro, cada um com seus valores de propriedades diferentes, mas estruturalmente iguais. Olha lá o frango à milanesa, direitinho, igualzinho o outro. Espero que você tenha entendido que a gente criou então um objeto nosso, um componente personalizado nosso, que recebe os seus valores por propriedades, e as propriedades são definidas no momento do uso. Passa os valorzinhos, eles chegam aqui dentro de props, quebram em 3 pedacinhos para usar os 3 pedacinhos na tela. Ou seja, o meu flat list, que vai criar a rolagem, vai criar diversos item cardápios. Eu não vou precisar ficar criando o item na mão toda vez. Espero que tenha ficado claro isso. Legal? Bom, vamos melhorar mais ainda? Coisa que a gente ainda não tinha feito. Vamos tirar esse componente desse arquivo. Porque não é normal você pensar que cada novo componente personalizado que a gente faça fique no mesmo arquivo app.js junto com tudo que está misturado. Não, quando a gente faz um componente nosso, a gente joga para fora. Cria numa pastinha e utiliza aqui dentro. Então vamos lá. Na pastinha Source, a gente já tinha uma pastinha chamada Images. Eu agora vou criar dentro da pastinha Sources uma nova pastinha que vai chamar Components, de componentes em inglês. E dentro da pastinha Components, eu vou criar um que chama Item Cardápio. E dentro desse item cardápio, eu vou criar um arquivo chamado index.js. Calma, você já vai entender. Quando o meu aplicativo quiser usar um componente text, ele importa de algum lugar. Então, se eu vou levar esse cara lá para outro arquivo, quando eu quiser usar ele aqui, basta eu importar. Vamos ver? Arranca esse cara daqui, leva para dentro do index.js da pasta item cardápio. Como vai ser alguém que vai ser usado importado em outro lugar, export default function item cardápio. Compara com o próprio app.js. Export default function app. Export default function item cardápio. Beleza? Dentro deste arquivo eu estou usando view e text. Então eu deveria ter um import de view e text. Copia, leva para lá e põe só o que a gente está realmente utilizando. Não estou usando style sheet, mas vou, deixa ele aqui. Text eu estou usando, view eu estou usando, image não. Scroll view não. Só põe os que vão ser usados. E sim, vamos usar o style. Porque não faria sentido o meu componente de item cardápio, que tem toda uma personalização de estilo, estivesse com os estilos no app. Vamos tirar de lá, vamos trazer para cá. Então vou pegar todo esse const de estilos, vou colar lá embaixo do meu e vou tirar daqui o que não é desse componente. Não é desse componente o container de fundo cinza Flex 1. Não é desse componente ter o cabeçalho, não tem nada a ver com o cabeçalho, muito menos com o logotipo. Este elemento que está neste arquivo index da pasta item cardápio só tem o componente item cardápio com o style sheet,
styles, que é o nome que a gente deu, com as regras item, nome, descrição e valor do prato. Item, cardápio, nome, descrição e valor do prato. E esses itens que estão aqui, nesse style sheet do meu componente personalizado, não mais faz parte do meu aplicativo. Esse item, cardápio, nome do prato, descrição do prato, valor do prato, não é mais aqui. Não é do app, é do componente. Então você começa a perceber agora uma divisão muito interessante de que o meu aplicativo vai se utilizar de um componente que é nosso, que não está nesse arquivo, e para que a gente possa usar, a gente vai ter que fazer um import. Item cardápio, from, olha lá, já até completou, pastinha de componentes no source, item cardápio. E continua funcionando. Beleza? Se você quiser fazer essa chavinha, vamos de novo. Ó. A chavinha representa que tem mais de um elemento para ser importado. Se você quer usar assim, lembre-se que lá não tem que ter o default. Tira o default. Quando você põe export default, só vai ter, você está dizendo que esse arquivo só vai exportar um elemento, um componente. Então você não põe as chavinhas na importação. Se você colocar o default, ele entendeu que é um só, é 100. Se você tiver aqui nesse mais um componente, vamos supor que tivesse um outro aqui, ó, export, function, banana. É outro componente que é meu. Significa que lá, para poder usar, eu teria que falar, olha, daquele arquivo item cardápio, você pode usar o item cardápio, que não é mais default, e você vai poder importar o banana também. Tá dando erro porque o banana não existe, tudo bem? Ficou claro isso? Então, se é export default, não tem chavinhas. Tira as chavinhas e lá não existe a falta do default, né? Tem que pôr o default para ele entender que é um só. E aí voltou a funcionar. Show? Legal. Ficou bonito agora, hein? Agora nós temos o nosso arquivo sendo importado, o nosso uso do componente personalizado sendo usado de maneira estática, e agora eu quero usar ele de maneira dinâmica usando o flat list. Show! Dá uma paradinha depois para olhar o que está acontecendo aqui. Veja que você pode tirar os caras que não estão sendo usados. Ó, o text eu não usei mais aqui. O scroll view foi só para teste, não estou usando mais. Tudo que estiver apagadinho, tira, porque você está pegando referência que não está sendo usada. Legal? Agora vamos brincar efetivamente com o item, com o flat list. Vamos lá. Vou fazer o uso do flat list. Preciso importar. Pera aí, volta lá em cima. E vamos trazer o flat list. Para que eu possa fazer um flat list aqui. Show? Aí eu citei que o flat list ele vai ter 3 propriedades. Vamos colocar ela? O flat list em si arranca fora o final, taca a barrinha. E agora vamos colocar eles. Eu preciso do data, eu preciso do key extractor e eu vou precisar do render item. São as 3 partes que a gente disse lá no começo do vídeo que a gente ia precisar. O data é a lista dos itens a serem usados como informação. Data é dados em inglês. Quais são os dados que eu vou renderizar? Bom, vou precisar de uma lista de pratos para poder fazer a renderização. Então aqui dentro do app, antes do meu renderização, que é o return, eu vou colocar um array de pratos. E aí você pode criar o array de pratos que você quiser. Eu tenho um pronto, vou deixar ele aqui e vou salvar. Qual que vai ser a brincadeira aqui? Eu vou ter no meu cardápio itens individualizados, portanto com chaves únicas, que eu chamei de ID. No nome, o nome do prato propriamente dito, a descrição com o textinho explicativo e no final o valor em valor numérico só, R$ 29,90, R$19,90, R$ 21,50. Sem o R cifrão a gente põe isso na renderização depois. Legal? O fato é que eu agora tenho um local de fonte de informação para o meu flat list. Esse cardápio é o que eu vou pôr no data. Pego os dados do cardápio. Aí ele vai saber que eu estou trabalhando com aquela lista de dados. Agora eu vou dizer, daquela lista de dados, quem vai ser considerado chave única. Então no meu Key Extractor, eu vou pegar de cada item que eu estiver olhando, eu vou pegar o item.id para ser o campo único, que é quem a gente fez aqui ser único. Ó. 1, 2, 3, 4, vai até o 20. Não tem repetição. Então esse vai ser o meu extrator.
Eu estou fazendo para extrair a chave do dado ID da minha lista de itens. Legal? E o render? Vamos quebrar a linha que está ficando ruim de ler porque vai ficar grande. Joga o data mais para dentro, joga o key mais para dentro, joga o render item mais para dentro e põe o finalzinho na direção. Cuidado para não perder o barra aqui, que é a abertura da tag. Aqui, eu quero ter acesso ao objeto item. Então, dentro desse parênteses do meu arrow function, eu vou pegar um item. E aí eu vou fazer o que com este item? Eu vou criar uma renderização daquele objeto. Então vamos colocar um corpinho e falar assim, ó, retorne um item cardápio maiúsculo. Item cardápio. Não quero que tenha o barra cardápio, então põe a barra para dentro e mata o final. E o item cardápio tem que ter o seu nome, tem que ter a sua descrição, que nem a gente já testou, e tem que ter o seu valor. Lembra disso? A gente usou aqui embaixo. Deixa eu tirar essa área aqui para você ver melhor. Exatamente como a gente está usando manualmente aqui, nós vamos usar agora como retorno de renderização para o objeto que renderiza. Agora, qual vai ser o nome? O nome que o item tiver. Item, eu sei escrever item, item.nome. E a descrição? Vai ser do item a descrição que ele tem. Descrição. E o valor? O valor vai ser o item.valor. Da onde eu estou tirando esses nomes? Lembra, daqui de cima do meu array. Ó. Vamos olhar o array de novo. Array de objetos, ID, nome, descrição e valor. São os caras que eu estou usando aqui, um de cada vez. Ele vai saber sozinho renderizar cada item com os dados de cada item do cardápio. Ele faz sozinho isso. Os dados são todos os dados de cardápio. Todos os pratos estão aqui dentro. Os 20. Para cada item, ele renderiza um daqueles conjuntos de dados que a gente montou. E aí ele retorna um item cardápio com o nome do item, a descrição do item e o valor do item. Show? Vou tirar esses dois fixos daqui porque eu não quero mais eles. Agora é a flat list que vai controlar isso. E lá no meu componente, eu vou brincar de, na hora de exibir o valor, colocar o R-cifrão aqui que a gente não colocou, né? Por exemplo, vamos colocar aqui R-cifrão e vamos dar um Ctrl S. Vamos voltar no aplicativo, vamos dar um Ctrl S e tá feito. Ficou ruim porque eu não coloquei casas decimais, mas a gente pode também fazer as casas decimais sem problema nenhum. Mas veja, já tem na ordem do meu array, ó. Feijoada completa, filé parmegiana, lasanha bolonhesa. Olha lá, tá na ordem. Os dados estão bonitinhos e já é rolável. Ó. E ele está sendo criados itens novos que vão chegar na hora da rolagem e os que estão indo embora estão sendo tirados da memória. Então a minha lista funciona normalmente, ocupando o menos de recurso possível do celular para que eu possa ter uma rolagem boa, sem travamentos e não gastando muita memória do meu aparelho. Tá claro? Isso aqui está ficando bem interessante. Outra coisa que a gente pode dizer no flatlist, que não estava citado lá no PowerPoint, é que ele tem uma característica a mais que a gente pode colocar, chamada Content Container Style. E aí eu posso dizer aqui um estilo, por exemplo, que o texto vai ser, né, os elementos vão ser alinhados ao centro na horizontal, fazendo então os elementos irem para o meio da tela, que fica muito mais agradável do que estava antes. Show? E a parte das duas casas decimais lá do valorzinho do item, podemos ir lá e colocar. Olha, esse valor é toFixed de 2, que é com duas casas decimais. E agora eu estou vendo as casas decimais também. Beleza? Olha que lindinho que ficou o nosso flat list com itens de cardápio dinâmicos e de forma bastante eficiente. Resumindo, o conteúdo dessa aula foi, relembrando tudo que a gente já tinha falado, o uso de imagem local, a gente fez o uso lá no app do require no source do image, passando o caminho do arquivo. Então esse arquivo não está hospedado online, ele está no aplicativo. Legal. Falamos do status bar que pode mudar de cor. Falamos do Safe Area View que protege as áreas problemáticas de tela.
criamos um elemento, um componente separado chamado item. Deixa eu puxar aqui para você ver. A pastinha chama item cardápio e o arquivo interno chama index, porque aí eu só preciso apontar para a pasta que ele acha tudo que precisa. A pasta tem o index.js, que é o componente do item cardápio completo, com suas importações obrigatórias, com a sua exportação de componente renderizável, que pode ser default ou não. Se for mais de uma coisa a ser exportada, não põe a palavra default e na importação usa chavinhas. Se usar default, na importação não use chavinhas. O componente então está todo aqui. A sua visualização gráfica, o seu style sheet está no próprio arquivo dele, não misturado com os estilos do aplicativo geral. Então ele só tem as regras que afetam coisas que ele possui e está feito separado. Na hora de usar, eu vou lá em cima, importo o meu componente default, por isso não tem chavinhas, da minha pastinha item cardápio, para que eu possa usar aqui o item cardápio diversas vezes, porque o flatlist vai usar este objeto com seus valores diferentes de propriedade para renderizar cada um dos itens que estão na lista de dados que você ofertou para ele. E a gente deu uma lista de objetos com 20 pratos que são renderizados somente na necessidade de exibição de tela, ganhando performance. Legal? Revisa todos os conceitos que a gente falou aqui, faça testes, vital que você tente criar alguma coisa nova com testes diferentes para que você aprenda efetivamente a usar cada um dos detalhes que a gente viu nesse vídeo. Espero que tenha gostado de montar esse menuzinho de opções do cardápio do nosso bistrô. Deixa seu like, se inscreve no canal e me segue no @proffred_ensina no Instagram. Não custa nada, galerinha, dá o seu like aí. Até mais. Fui.